Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão nos ouvindo, nos vendo direitinho? E não. Gente, dá um ok para gente. Você está ouvindo? Você está vendo? Por favor, Patrícia, Thalita. Flaviane, eu acho que ainda está conectando o áudio dela. Quem? Ah, Flaviane. Oi, boa noite. Estou vendo e ouvindo bem. Beleza, obrigada. Que ótimo. E aí, foram bem a semana? Refletiram sobre o que nós conversamos semana passada? E aí, o que a gente tem aí de troca de vocês hoje? Acho que o pessoal já está meio que no ritmo sonolento. É, eu acho. Para mim, a Flaviana ainda aparece conectando o áudio. Para você também, Adriana? Para mim tá só sem áudio. Tá com a câmera de... Ah, não, é conectando o áudio. Aqui em cima aparece assim. E aí, gente, como é que foi essa semana? As reflexões sobre o que a gente trabalhou semana passada? Como é que foi para vocês? Dúvidas? Continuemos? Como é que foi? Fala pra gente. Estão tímidas? A Flaviane, eu acho que está ok. Está ouvindo, Flaviane, agora? Agora vocês me ouvem? Sim, agora sim. Agora, me desculpa, é porque eu fui na cozinha e voltei. Sem problema. Vamos lá, Adriana? Vamos, né? Então tá tudo ok, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso hoje, né? Já que não temos dúvidas sobre o conteúdo da semana passada, a gente disponibilizou lá no grupo do Telegram tanto a gravação da aula quanto o conteúdo, né? E a de hoje, a gente vê se até amanhã a gente consegue também estar disponibilizando para vocês. Vamos lá. Já comecei do fim. Carregando. Vamos lá, né? Então, vamos começar. Semana passada a gente falou bastante sobre os tipos, né, de aborto. Opa. Hoje o nosso tema aqui no curso, a gente vai estar falando sobre o luto na gestação e após esse nascimento desse bebê, né? Porque quando a gente fala
de luto perinatal, a gente fala desde a hora da concepção até uma semana após o nascimento do bebê. Então, hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre como é que acontece esse luto. E aí, já para a gente começar a refletir, a gente tem aqui uma mensagem que Freud deixa para a gente, né? Que é: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. O que a gente tira de reflexão aí dessa mensagem de Freud? O que vocês conseguem refletir aí sobre isso? Fala pra gente. Bom, eu só não estou conseguindo conectar meu vídeo, tudo bem? Tentei aqui, meu esposo me ajudou, mas não foi. Bom, me vem a ideia da questão de que nós somos construídos, né? Temos uma história que muitas vezes nos antecede, nós somos construídos ao longo aí das nossas experiências, das nossas vivências, que perpassam por outras pessoas, né? Por onde estamos, nas relações, mais ou menos isso que a ideia que me passa. Uhum, perfeito. Foi a Thalita que estava falando? Isso. Uhum, isso aí, né? A gente é muito mais do que essa figura, né? Que a gente enxerga, né? A gente vai além disso. E aí a gente vai entender melhor o luto quando a gente entende isso que Freud está nos falando sobre sermos muito mais, né? Sobre a gente entender isso que a Thalita pontuou agora para a gente, sobre essa construção, né? É uma eterna construção, a gente é aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente sonhou, também faz parte da minha construção, aquilo que eu concretizei e aquilo que eu não concretizei. Faz parte, né, do que eu sou. Por isso que ele fala que nós não somos só o que nós pensamos, nós somos muito mais do que isso, né? E aí, quando a gente fala de luto, a gente vai entender que a gente precisa considerar que isso é um processo lento e doloroso. Nós não fomos construídos para acabar, né? Para perder. A gente já fala até essa palavra, né? Perder. Quando alguém do nosso convívio vai embora, né? Vai embora, perder. São tudo conotações que a gente dá, né? Desse vazio que fica. E aí esse vazio, ele gera um processo muito doloroso. E essa perda, ela é comum, mas ao mesmo tempo que ela é comum, ela é única. Ela é comum por quê? Porque todo mundo experimenta essa dor em algum momento da sua vida. Não é verdade? Acho que é que todas nós já perdemos alguém. Então, experimentamos. Isso é comum ao ser humano em algum determinado momento da nossa vida. Mas ela é única, porque cada perda ela vai ter um simbolismo na minha vida. Quando eu perco alguém, né, não tem o mesmo significado que tem para você. Né? Por mais que essa pessoa tenha o mesmo papel, né, represente o mesmo papel na sua vida, ela vai ter um simbolismo próprio. Por isso que ela é comum e única. Né? Parece uma questão tão incoerente, né? Tão distante da outra, mas em algum momento elas se cruzam, né? Então, quando a gente fala de perda,
a gente vai falar desse momento que é lento, doloroso, mas que é comum e que é único. Mas que a gente precisa só ter cuidado com esse comum, para que a gente não banalize, né? É comum porque todos passaremos em algum momento da nossa vida por ele, mas cada um vai ter o seu próprio simbolismo. E aí, antes da gente levar em consideração a perda desse filho, a gente precisa levar em conta todo o esforço que esses pais fizeram para gerar esse filho. A Michelle falou semana passada, né, Michelle, da experiência dela, de como é que foi. Relembra aí pra gente, Michelle, que tinha gente que não estava aqui na aula. Então, vocês estão me ouvindo bem, tá, Thalita? Tá, Flaviane? Me ouvindo bem? Sim, ouvindo tranquilo. Então tá. Hoje eu tenho uma filha de 6 anos, mas antes dessa filha eu tive 2 abortos espontâneos e com um eu tive que fazer uma curetagem, uma fertilização não foi sucedida, e depois da minha filha eu tive outro aborto. Então, assim, quando eu engravidei a primeira vez, eu já tentava há mais ou menos uns 7 anos engravidar, né? Então, assim, porque antes mesmo de engravidar, né, quando passou para mim, na minha cabeça, né, como mulher para ser mãe, eu já tinha alguns sonhos, algumas idealizações para aquele filho, né? E aí, quando a gente perde, né, como fala, a gente precisa levar em conta todo esse esforço que a gente fez para gerar, né, esse filho. Então, assim, no meu caso, né, eu tentava e eu fazia como tentante, né, e os tentantes, se a gente for parar para ver, que fala assim, se você fizer isso, você consegue, se você fizer aquilo, você consegue. E aí, a gente vai atrás disso, né? E esse filho vem, né? E aí você perde, né? Como a Adriana falou, que é a questão do perder, né? Do perder e ganhar. Então, com ele, você não perdeu só aquele bebê, né? Mas você perdeu os seus sonhos, tudo aquilo que você já imaginou, porque desde o momento que você sabe que está grávida, você, né, já idealiza alguma coisa para aquele bebê, né? Você já pensa, já cria histórias com começo, meio e fim. É o ser humano, né? E fora o esforço, né, que a gente faz, né? Quem quer ser mãe tem alguma dificuldade. Ou até mesmo quem não tem dificuldade, né, em que engravida e perde, né? Tudo é como tudo fosse por água abaixo naquele momento, né? E aí é mesmo um luto, e como a Adriana estava falando, cada um tem um tempo, né? E até as gestações são diferentes, assim, para cada mulher. Por exemplo, a minha primeira gestação, eu consegui elaborar o luto com muito mais facilidade, porque eu ainda tinha um tempo cronológico que contava a meu favor, né? Na segunda gestação, o meu luto demorou muito mais para elaborar, até porque eu tive que passar pela curetagem, e aí também eu já me preocupava com o tempo meu, né, cronológico, com a idade. Então, assim, esse processo do luto, às vezes, mas você já perdeu 3 vezes, 2 vezes, estou acostumada. Não, né? Porque a gente viu que cada bebê é único, cada filho é único, cada gestação é única, e que a gente, né, as mulheres sofrem
daquela gestação, independente, né, do tempo de gestação que estava. E a gente não tem que fazer uma comparação, né? Tem gente que fala assim, menina, mas aconteceu com fulaninho, ela conseguiu sair, né, tão rápido. A gente tem que entender que cada indivíduo tem o seu tempo, né, em particular. Né, Adriana? E é muito importante a gente parar para pensar que esforço foi esse, né? Que desejo foi esse, que movimento foi esse. É como a Michelle falou, quando você tem o sonho de ser mãe, de ser pai, de construir essa família, aquilo que você ouve, você está fazendo. Você não quer saber quais são as consequências num outro momento, né? É imediatismo. Então, a gente precisa levar em conta esse esforço. Mesmo aquelas mulheres que aparentemente não tiveram esforço, engravidaram de uma forma muito tranquila, né? Mas ali tem um envolvimento dela. E que envolvimento foi que esses pais fizeram para gerar esse filho? A gente precisa começar a entender por aí, né? Quando a gente vai trabalhar esse luto, uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a conhecer é essa história, né? Como é que foi esse desejo? Porque às vezes o esforço ele está ali no âmbito do desejo. Uma negociação entre o casal, aquela questão de que hoje é muito comum a gente enfrentar, que é o adiar, né? A gestação por conta do trabalho, dos estudos, e isso está cada vez indo mais para frente, né? Então, isso também é um esforço. E a gente precisa conhecer essa história. A gente tem que estar atento, porque quando chega, né, uma gestante no nosso consultório falando desse luto lá no hospital ou na empresa, a gente não tem que focar no luto em si, né? Mas a gente tem que entender o que está por trás disso. Qual é a história de vida dessa mulher, né? E o que representa esse luto para ela naquele momento. Porque você não vai conseguir tratar o luto se você não entender, né, a história de vida desse casal, dessa mulher, dessa família que veio lá atrás. Né? Então, você vai focar no luto, mas perdeu o bebê. Mas o que aconteceu antes disso tudo? Em que momento que vocês pensaram ou não na concepção desse bebê? Né? Como é que foi tudo isso? Né? Como é que foi esse processo? A gente não ficar, né, atolada e ficar olhando só para o luto em si, mas abrir o nosso leque, ampliar o nosso olhar, né, para aquela família. Né, Adriana? Sim. Até porque aí é onde a gente também vai se deparar com as exceções da regra, né? Sim. Aquela mulher, aquele casal que está banalizando a situação, e aí também não adianta, gente, eu pegar esse casal e tentar florear esse luto. Então, é conhecendo esse esforço, é conhecendo essa história que eu vou poder começar a traçar qual vai ser a minha conduta, né, nessa abordagem aí desse luto perinatal. E aí a gente vai entender que a morte de um filho, antes ou logo depois do nascimento, já começa rompendo com a ordem natural da vida. Porque a ordem natural é qual, gente? Nascer, crescer, amadurecer, multiplicar, envelhecer e morrer. E quando isso inverte, né, a ideologia que a gente tem é que os meus pais morram primeiro que eu. E aí, quando eu me deparo já com uma ordem natural invertida, eu perdendo o meu filho, isso já tem uma conotação muito complicada, né, na vida desse casal, dessa mulher. Então, isso já é o nosso primeiro obstáculo. Né? A gente tem uma ordem natural e essa ordem natural já foi rompida. E aí, além disso, a gente vai falar
da interrupção desses sonhos, que são sonhos, são esperanças, são as expectativas, né? Que aquela família está depositando naquela criança. Já ouviram, devem ter ouvido quantos relatos, né, de pessoas que engravidam com aquela expectativa, né, de que meu filho vai ser tudo aquilo que eu não consegui ser, vai fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei em fazer. Eu projeto naquele filho muitas expectativas. Ou até mesmo uma gravidez para segurar um casamento, né? A mulher, de repente, engravida porque acha que vai segurar aquele marido naquela relação, né? Ou o namorado, enfim, né? E a gente tem que prestar atenção muito nisso também, né? Uhum. Vai chegar aos nossos consultórios, né, gente? Sim. Por isso que é muito importante aquela primeira percepção que a gente colocou do comum mais único, né? É comum porque vamos passar por essa situação em algum momento da vida, não necessariamente de um filho, mas a gente está falando de morte, né? Mas já começamos quebrando, quando a gente está falando do luto perinatal, a primeira regra quebrada é essa ordem natural. Então, isso já é um choque para essa mulher, para esse homem, para essa família, né? Eu não cresci com essa ideologia. Eu cresci onde os mais velhos deveriam morrer primeiro, mas não necessariamente é dessa forma que acontece. E aí a gente passa para um segundo momento, que é a interrupção de um monte de sonhos. Sonhos esses aqui que a gente poderia passar a noite inteira falando de possibilidades, né? De realizações que seriam minhas, de um casamento, enfim, de uma série de coisas que são depositadas nessa criança, que a gente então precisa novamente ficar atento. O que é esse luto perinatal, né? A gente está falando só de um feto? A gente está falando só de um corpinho que se foi, que se perdeu? Olha como isso tem uma dimensão muito maior, né? Então, a morte desse bebê, a morte desse feto é a morte de um sonho daquele casal. Está fazendo sentido para vocês? Respondam aí se isso faz sentido para vocês. Está fazendo sentido? Sim, totalmente, né? Acredito que não só o luto do bebê que morreu, né? Eu atendo muitas puérperas e pais, né? De uma forma geral, mas na grande maioria as puérperas de UTI neonatal. E como a gente vivencia isso diariamente, né? O luto do bebê idealizado, né? O luto daquele pós-parto sonhado, né? De 2, 3 dias e vai para casa e não acontece dessa maneira. Então, geralmente, nesse primeiro contato, né? Que eu tenho com essas puérperas, que eu peço para que elas me contem um pouquinho a história daquele bebê, não aquele bebê que no momento do nascimento, né, mas a história daquele bebê que antecede a chegada dele, né, como a Adriana colocou, é construído também, né, e vou um pouquinho antes, essa construção acontece, já que ela citou o Freud, né, no início, acontece ainda nessa primeira infância, né, a gente começa a construir esse ideal de mãe, né, e a maternagem, né, começa então. Então, quando eu estou com essas puérperas e peço para que elas possam falar um pouquinho, né, da chegada desse bebê e da história desse bebê, a gente foca muito a questão que a gestação ela não é somente gerada biologicamente, né? Ela tem uma gestação psíquica. Então, desconstruir, né, algo que foi construído ao longo da vida e enquanto casal, né, ao longo dessa gestação, na neonatal a gente vê muito presente. E como aquela criança tem uma história, alguns, né, evoluem a óbito, outros não, mas é esse luto do bebê que não jamais vai ser,
independente de estar na neonatal, né? Acho que qualquer nascimento, por mais que não tenha nenhuma intercorrência, né, ao longo do nascimento e pós, nunca vai ser, né, o bebê que a gente idealizou. Então, é um luto de qualquer maneira, né? Eu acho que é uma escuta muito particular desse momento. É isso. É a gestação romantizada, né, Thalita? É o que as mulheres ou as nossas mães muitas vezes não contaram, ou é que a gente romantiza mesmo, né, para poder suportar, de repente, tudo que vai vir, né, no pós-parto, enfim. Então, é uma gestação bastante romantizada, né? Sim. Sim, com certeza. E dentro desse romantismo também tem a questão da mulher plena, né? Da maternidade plena, né? De que tá tudo maravilhoso porque agora ela é mãe, né? Mesmo com aquele bebê lindo, maravilhoso, aquele bebê Johnson, né? Que a gente sempre fala, mesmo que ela vá para casa com 2 dias de parto, mesmo que tudo aconteça ali dentro do esperado, que maternidade é essa, né? Como a Michelle falou, tão romantizada. E aí a gente inibe, né, todas as situações negativas que essa mulher está passando, né? Isso aí a gente fala lá na questão da perinatalidade, no geral, no curso de perinatalidade, a gente aborda muito essa questão, né, dessa maternidade romantizada, mas que acaba entrando um pouco nesse tema que a Thalita falou, né? Esse luto que às vezes não é nem com o fim desse bebê. Esse bebê que está lá na neonatal, naquele primeiro momento também gerou um luto nessa mãe, porque não aconteceu daquela forma redondinha, né? Ela está ali tendo que enfrentar dias naquela UTI neonatal, ela não sabe se ela de fato vai levar aquele bebê para casa. Então, a gente também precisa escutar essa história, acolher essa mulher, porque ela está vivenciando um período também muito difícil, ainda que não seja um luto concretizado, né? Mas não deixa de ser um momento de luto. Flaviane, está fazendo sentido, Flaviane, para você? Está tudo bem? Não sei se ela está nos ouvindo. Acho que não. Pronto, agora eu liguei. Para mim realmente faz sentido, né? Porque me faz pensar justamente nessas pacientes que chegam com essa perda, né? E eu me lembro que elas sempre falam, a grande maioria sempre falam sobre o vazio quando vão embora. Uhum. E é esse vazio, literalmente, né? Essa morte, essa elaboração do luto que ainda vai levar tanto, tanto e tanto tempo. Para Faz ser sentido? construída, né? Ainda vai ser construído. Isso aí. E cabe a nós esse diferencial, né? Já que a gente precisa ter um olhar, uma escuta diferente. Eu escuto muito lá na maternidade da equipe a questão de que não, quando tem uma mulher que com uma perda, lá a gente tem uma enfermaria só de óbitos, e se a gente vai chamar o médico porque ela está com uma dúvida, ou a própria equipe, e a gente escuta muito a frase assim, eu tenho que olhar quem vai nascer. Aquele lá já morreu, né? Como Verdade. se não significasse mais nada. E a dor que ela está sentindo? E esse vazio, né? Que a Flaviane mencionou. Aonde é que fica esse momento aí da gente, da empatia, né? Da gente se compadecer e lembrar, ela é comum. Eu também já passei por um período de luto. Pode não ter sido um luto perinatal, mas eu sei a dor que isso gera, né? Eu sei o vazio que isso causa e por que tratar dessa forma tão fria, né? Tão descompromissada com aquela mulher. Ok, aquele bebê
já morreu, mas aquela mulher está viva, aquela família está viva e está doendo, porque morreu um sonho, né? Morreu uma idealização ali. Deixa eu puxar para cá para eu conseguir ver. E aí a nossa sociedade, ela tem como cultura, né, idealizar que essa perda é algo mais superficial, é aquilo que a gente falou semana passada sobre a vinculação, né, devido ao pouco tempo de vínculo. E com isso se tornaria mais fácil elaborar esse luto. Porém, essa afirmativa não é verdadeira, né? Não é porque eu não tenho um contato físico, né, que eu que estou aqui do lado de fora consigo ver, consigo perceber, consigo qualificar, que não existe vínculo. Então, a gente tem essa cultura. Então, o luto em si, a morte em si já é um tabu. E imagina quando ela acontece dessa forma, onde eu tento mensurar a tua dor pelo vínculo que você tem, mas um vínculo que eu não consigo medir, que eu acho que eu consigo, né? Que aí eu falo, não, 20 semanas? Ah, não, foi só um grãozinho de feijão. Né? Não consegue, na verdade, visualizar, né? Porque a barriga ainda não cresceu, né? Então, você de fora, né, não consegue visualizar, a barriga nem cresceu ainda, né? Nem deu tempo de você se apegar a esse bebê. Ou, foi melhor agora. Imagina se fosse depois que nascesse. Como se, na verdade, as pessoas comparam a dor, tentam comparar essa dor, né, do luto, né, dessa gestação, seja quando tem lá 20 semanas ou, né, 40, 38, né? E isso a gente deve estar trabalhando, né, na equipe da gente, essa dor, né, ela não pode ser medida, mensurada, né, por semanas, né? Isso não tem sentido. Dor é dor. Dor da perda é da dor da perda. Ainda que eu não consiga visualizar esse bebê, né, nessa barriga dessa gestante, porque não cresceu essa barriga, ou enfim, eu não posso tentar mensurar isso e tentar desvincular, né, essa conexão que geralmente as equipes de saúde têm, de quanto mais semanas, maior a sua dor, quanto menos semanas, menor a sua dor, né? Se o bebê tem 1 ano e faleceu, você, né, veio a óbito, você vai sentir muito mais dor do que se ele tivesse 20 semanas ali de gestação. Então, a gente tem que desvincular isso da nossa equipe de saúde, né, ou da onde a gente trabalha. Ninguém consegue mensurar a dor do outro, né? Então, só quem consegue é quem está sentindo. E a gente tem que ter essa empatia. E colocar, né, gente, quem trabalha aí com equipe multidisciplinar, tentar desenvolver esse trabalho, né, com esse olhar, né? Porque às vezes as pessoas fazem sem conhecimento dessa dor, muitas vezes, né? Os outros profissionais de saúde, né? Não é nem por mal, né, Adriana? Sim, sim. Eu acho que cabe a nós, né? Ir conquistando esse espaço e mostrando, né, qual é a importância disso. É por isso que quando a gente vai conhecer sobre o assunto, a gente vai estudar sobre aquilo ali, a gente começa a gerar diferença, né? Então, não pensa assim, mas não tem jeito, a equipe é assim, é uma equipe que não compartilha dessa mesma visão. Começa você
a mostrar a diferença na sua postura, na tua abordagem, né? Porque aí você vai também ganhando um espaço com a tua equipe e aí você vai vendo, eles vão vendo toda essa mobilização que você tem, todo esse acolhimento, toda essa empatia, e isso ali está sendo plantado, gente. A psicologia, a gente sabe que tudo que a gente tem hoje já é bem maior do que o que a gente tinha há alguns anos atrás. E que, com certeza, há alguns anos lá na frente vai ser mais ainda do que o que a gente tem hoje. Mas cabe a nós também estarmos fazendo esse plantio, né? Eu acho que quando a gente fala aí dessa vinculação, Thalita, Flaviane, vocês têm filhos? Sim, eu tenho um rapazinho de 6 anos, o Bento. E Flaviane? Enfim, vamos lá. Aqui todas nós, então, só temos um filho, né? Mas vamos dizer que tivéssemos, além desse de 6 anos, você tivesse um de 15. Qual dos dois, Thalita, você sentiria mais se você perdesse? Não tem como mensurar. Talvez igual. Sim, né? Porque não é o tempo. Não é o tempo. Se eu perder um filho de 6 ou se eu perder um filho de 15 anos, não vai fazer diferença. A dor vai ser a mesma. É claro que o que é diferente é a forma que eu me relaciono, porque cada filho é de um jeito, então vou me relacionar de uma forma diferente com eles, né? Mas a gente não tem como medir esse vínculo. Então, se eu não tenho como avaliar qual dói menos, se é o de 6 ou se é o de 15, como é que eu vou querer avaliar se dói menos uma perda com 8 semanas ou com 41 semanas? É um filho. A gente está falando de um filho. E lembra, a gente está falando de uma história. Como é que será que foi para chegar até ali? Tem uma história, né? Não estamos falando da exceção. A gente está falando do tradicional, do comum, né? Tem uma história, tem um movimento, tem um envolvimento para chegar até ali. Então, cuidado com essa cultura, né, que a gente idealiza que essa dor é mais superficial porque tem menos tempo de vinculação. Quem somos nós para medir essa vinculação, não é verdade? E aí, a gente vai ver que esse bebê que está aí nesse ventre, ele carrega em si 3 ou 4 outros bebês. Você vai falar assim, como assim, Adriana? Só tem um ali, não tem mais de um, né? Tem sim. Vamos entender isso. Eu tenho um bebê biológico, que é esse corpinho que está ali, que parou de funcionar, né? Eu tenho um bebê fantasmático, que é aquele que vem com toda aquela minha fantasia, né? Os meus medos, o medo da má formação, o medo da morte, o medo de alguma coisa dar errado. Eu tenho um bebê idealizado, que é aquele bebê Johnson que a gente estava falando, né? O bebê que todo mundo sonha. E eu tenho o bebê real, que é aquele que vai nascer. Então, olha quanta coisa essa mulher está carregando dentro do ventre dela. E nesse bebê real, né, Adriana, muitas vezes é o bebê que ela idealizou, né? E aí, como que ela idealizou, né? Principalmente as mulheres, mães de primeira viagem. É aquele bebê que para ela vai dormir a noite inteira, não vai ter cólica, né? Vai ser aquele anjinho, né? Foi isso que ela idealizou, quando a Adriana falou assim, é tudo redondinho, né? Ela vai para casa, ela não vai pensar naquelas noites mal dormida, né? Na dor do seio. Então, esse
é o bebê real, né? Aquele que vai nascer de fato, e com ele traz tudo aquilo que a mulher idealizou, né? O que aquela gestante imaginou para ela. Que muitas vezes não confere, né, com esse bebê idealizado. Não bate. Quantas vezes a gente que está lá na maternidade se depara com a cena, né? Quando a mãe vê lá, pega, olha, esse aqui é o teu bebê. Aí você olha ela fazendo uma carinha assim de, nossa, estranho, feio, mas não tem cabelo. Porque é isso aí, é o idealizado e o real. Nem sempre, né? Fala assim, ai, o bebê tem tudo cara de joelho. Ai, que absurdo falar um negócio desse, né? Porque está muito distante do bebê idealizado e o bebê real. E aí, junto disso tudo, a gente ainda tem esses outros dois, que é esse bebê aí, todas aqui, né? Não sei a Flaviane, que a gente não escutou, mas todos temos filhos. Não tivemos medo, né? Quando a gente vai fazer aquela ultrassom da translucência nucal, gente, que desespero que é fazer aquele ultrassom para saber se o teu bebê tem lá algum problema, uma síndrome de Down, alguma questão, alguma anomalia ali na cabecinha. Você não já vai com tum-tum-tum? É justamente esse bebê aí fantasmático, esse medo de uma má formação, é esse medo. Então, eu tenho esses 4 bebês dentro de um bebê só. E aquele idealizado, né? A gente vê muito isso quando a mulher vai pegar o exame, né? O resultado do exame. E aí dá positivo, né? Bem, tô grávida. Aí é tudo maravilhoso, é aquela gestação romantizada, né? Então, assim, é uma coisa assim que ela quer contar para todo mundo, que ela está naquele momento de êxtase porque ela está grávida, porque ela virou mãe, ali ela já virou mãe, né? Então, é esse bebê que vem, né? Ele não vem sozinho, esse bebê idealizado, né? Uhum. Ele carrega com ele tudo aquilo de bom que ela, né, já contou, aquela historinha que ela já contou e acreditou para ela, né? Tudo é maravilhoso. Essa gestação já está maravilhosa, né? Esse bebê aí, né, idealizado. Sim, e às vezes essas idealizações, elas são complicadas, né? Eu lembro que quando eu engravidei, eu falava o tempo todo que eu queria uma menina, né? E quando eu fui fazer minha primeira ultrassom, que o médico não tinha como ver o que era, né? Ainda estava muito, muito pequenininho. O meu esposo, ele ficou desesperado com a minha fala, porque eu falava que é uma menina, eu quero uma menina, e vai ser uma menina. E aí ele começou já a me levar no shopping para ver coisas de menino, porque ele falava assim, meu Deus, se vier um menino, como é que vai ser? E eu lembro que eu tive uma fala que foi assim, se for um menino, eu vou aprender a amar. Por conta dessa idealização, gente. Aí depois você vai entendendo um monte de coisa, né? Eu falei, gente, eu fui uma mãe anormal, porque eu tinha preferência, eu queria uma menina, né? Graças a Deus veio uma menina, mas se não viesse também, a gente sabe, né, que passa essa fase. Então a gente precisa ter cuidado, porque essa idealização aí, às vezes, ela é muito rasgada, né? E ela vai trazer muitas complicações aí na vida dessa mulher, né, desse casal. E aí, no caso desse óbito, né, desse aborto, o bebê que está se perdendo, a gente está falando desse bebê fantasmático, né? Porque é um bebê que veio a óbito. Então, eu perdi aqueles 4 bebês. E aí eu tô falando desse bebê que eu tanto tinha medo. Nós que hoje temos os nossos filhos, a gente passou por esse medo. Você imagina? O medo dela foi concretizado. O bebê que venceu foi o bebê fantasmático. O bebê que tinha o risco de uma anomalia, por isso
às vezes aconteceu um aborto, né? O bebê que aconteceu alguma coisa no decorrer dessa gestação e aí houve o óbito fetal. E aí é justamente esse bebê fantasmático é o que se torna o bebê real. Esse eu imagino, né? Eu ter que me deparar com a realidade do meu maior medo. Porque uma coisa é eu passar por esses bebês aí e chegar no final, o meu bebê real ser o mais próximo do meu idealizado. Mas aqui a gente está falando que o bebê que se tornou real é esse bebê fantasmático, é todos aqueles meus medos, né? O medo da anomalia, o medo da morte, o medo da perda, e eu me deparo com essa realidade. A gente precisa pensar o que é que a gente está oferecendo para essa mulher, o que é que a gente está oferecendo para esse casal, né? Que conduta eu estou tendo, eu não estou falando da perda de um feto. Por isso, né, Adriana, que é importante, gente, a gente ter esse conhecimento, né? A gente estudar e conhecer sobre isso. Porque, às vezes, muitos colegas nossos da área de saúde, eles não têm esse conhecimento, né? E, primeiro, qual é o bebê? De que bebê que ela está falando, né? O bebê que era fantasmático, que agora, né, vocês já têm conhecimento do que é, virou o bebê real, né? A gente precisa conhecer e quando chega, né, a esse óbito fetal ou esse aborto, essa mulher, ela passou por todos esses bebês, né? Ela não está carregando um bebê, ela está carregando né, no corpinho físico, mas, né, no psicológico dela, no entendimento dela, né, ela tem 3 ou mais bebês. Então, assim, por isso a importância de estudar, de conhecer, né, para a gente entender como é que funciona isso para essa gestante, para essa mulher, para essa família, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Sim. E aí a gente acaba tendo um pouco de receio, né? De quando a gente tem essa perda aí com uma idade gestacional menor ou por uma questão de uma má formação, um receio do contato que essa família vai ter com esse bebê, né? Porque o que é que ela vai ver? Ela vai ver o filho dela. Ela não vai ver com esse olhar científico que a gente vê um bebê mal formado, né? Ou um bebê ainda em formação, porque a idade gestacional era muito pequena. Nós, profissionais, temos essa visão. O bebê mal formado, o bebê muito pequenininho, que vai ser uma cena não muito agradável, mas ela vai ver o filho dela. Então, desmistifica um pouco essa ideia desse bebê fantasmático para nós, enquanto profissionais. Eu acho que é muito importante a gente saber da existência dele, mas a gente precisa desmistificar ele enquanto filho. Uhum. Eu atendi uma mãe essa semana, ela estava no CTI e ela perdeu o seu primeiro filho. Ela estava com 24 semanas. Ela tinha acabado de receber a notícia do óbito, ainda não tinha entrado no processo de expelir, né, o bebezinho. E o tempo todo ela só chorava, né? Ela tentava me ouvir, mas muito, muito chorosa, ainda muito sentida com aquela informação. E aí, quando eu falei para ela que a gente já está viabilizando tudo aquilo que ela quisesse com o filho dela, inclusive se ela quisesse estar com o filho dela, a gente ia viabilizar isso para ela, a cena mudou, gente. Ela me olhou, ela conseguiu naquele momento parar, me olhar,
abrir um sorriso. Você imagina uma mulher no meio de uma notícia desesperadora dessa, ela conseguir abrir um sorriso? Ela falou assim, você vai fazer isso? Eu falei, a equipe vai fazer isso, se for da sua vontade. Então, um bebê de 24 semanas, ele é um bebê que ele já está ali todo formadinho, mas ele ainda é muito pequenininho. Então, assim, não é uma coisa bonita de se ver. Mas ela também não está procurando beleza, ela está procurando o filho dela. Então, é muito importante a gente desmistificar isso aí, né? Eu tenho um bebê fantasmático, um bebê com uma má formação, mas é o filho dela, né? A gente precisa ter o conhecimento, mas a nível só de ciência, porque o que aquilo ali, esse bebê ali, é o filho dela, né? Então, a gente precisa... Ela só consegue enxergar, né, aquele bebê real para Sim, ela. porque é isso que ele se torna, né? Esse bebê, ele se torna o bebê real. Ele me choca porque eu não tenho uma vinculação com ele. Então, eu enxergo aquilo ali como uma má formação, eu enxergo aquilo ali como um bebê ainda em formação. Então, é uma cena feia. Mas qual é a mãe que fala que seu filho é feio? Nenhuma. Faz sentido, meninas, para vocês o que a gente está falando? Thalita, Flaviane? Ah, total. Eu vi que Patrícia também está aí. Tá quietinha. Agora, falar em relação a filho, né? Eu ainda não tenho filho, não. Uhum. Só eu. Oi. Isso é um ponto muito importante, Flaviane, porque quando a gente trabalha, né, com a perinatalidade, a gente não precisa ser mãe para trabalhar com esse público. Por isso que é importante o conhecimento, né? Eu não preciso vivenciar aquilo ali para entender sobre aquilo ali. Você imagina, então, um obstetra. Imagina um obstetra homem. Não poderia, né? Porque ele nunca vai saber o que é gestar. Então, não precisa ser mãe. A gente perguntou que era para dar o exemplo aí da perda do filho, mas é o conhecimento científico, né, é que o acolhimento é que vai fazer o nosso papel diferente lá naquele cenário. E assim, por outro lado também, eu penso que é um exercício de empatia muito maior, né? Porque assim, eu nunca vivenciei, claro. Todo mundo tem experiências que nunca vivenciaram. Mas eu sei que é um exercício de empatia muito maior. Vocês já tinham pensado, já conheciam desses 3 ou 4 bebês? Já ouviam falar em relação à ciência? Alguém já Eu conhecia? nunca tinha visto. Não, Flaviane. E a Patrícia? Já a Patrícia? A Patrícia não Oi, aparece. gente. Oi, desculpa. Sim, já ouvi falar no meu curso de formação e a gente estudou bastante sobre isso, sim. Realmente faz todo sentido, né? A gente que é mãe, eu tenho 2 filhos e realmente tudo que eu idealizei é totalmente diferente do que eles são hoje reais, né? Então faz total sentido. E quando a gente sabe disso, a gente tem um outro olhar, né? Um olhar mais amplo, né? De conhecimento mesmo. Sim, sim. A empatia, né, como a Flaviane colocou, ela é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada da ciência, porque senão a gente junta a empatia com o senso comum, né? E aí a gente não faz o melhor trabalho que a gente tem a fazer. Então, empatia sim, mas acoplada à ciência, tá bom? Vamos lá. Uhum. Então, a gente precisa autorizar esse luto, né? Lembra que a gente vem falando, né, que a morte é um tema tabu? A gente está falando o tempo todo que a gente não consegue mensurar a vinculação
dessa mãe, e aí a gente acaba muitas vezes ignorando o que está acontecendo, menosprezando essa dor. Então, somos nós que precisamos autorizar esse luto, porque eu preciso pensar que não haverão mais lembranças e memórias reais. Tudo aquilo que ela sonhou, tudo aquilo que ela idealizou, pensa lá naquele quartinho, naquele enxoval, tudo isso não vai existir mais. Tudo isso vai acabar. Então, eu preciso autorizar, ela precisa começar a colocar para fora isso. Na primeira roupinha que ganhou, que geralmente, né, alguém da família que dá para ter um simbolismo daquela gestação, né? Então, e aí depois, né, fala aí da frustração do não nascimento, né? Desse nascimento que não ocorreu, né? E aí, né, a gente indo mais a fundo um pouquinho, muitas vezes nós, enquanto pessoas, né, enquanto humanos, nós não fomos, na verdade, nós não conseguimos lidar com as frustrações das nossas vidas, né? Porque a gente não aprendeu, não foi ensinado para a gente. Isso, né, enquanto humanidade, né? Muitas vezes nossos pais não nos ensinaram a lidar com as frustrações. E aí, quando eu perco esse bebê, né? Como que eu vou lidar com essa frustração desse não nascimento? Então, eu já vi casos de mulheres que tinham vergonha de voltar para casa, né, em meio a tanta dor, mas a frustração era tão grande, e ela se sentia tão incapaz enquanto mulher, né, como se a culpa fosse dela em algum momento de não conseguir levar essa gestação até o final, de ter vergonha de voltar para casa sem o bebê. Então, de alguma forma, querendo esconder esse não nascimento, né? Por tamanha frustração, né? Então, assim, é muito, e se a gente pensar, gente, isso é muito sofrimento, né? Porque uma dor de uma perda, você ainda tem um olhar dessa frustração, desse não nascimento, e você se culpar, e você ter vergonha, né? De se sentir impotente enquanto mulher, né? Acho que a culpa foi dela, em algum momento ela errou. Ela não conseguiu levar essa gestação, né? Então, assim, são muitos fatores que a gente tem que estar atento enquanto profissional da perinatalidade, né, Adriana? Sim, porque a gente está falando, né, do idealizado. E esse idealizado não vai acontecer, gente. Lembra que a gente falou o bebezinho que dorme a noite toda, mas a gente também sabe das noites que eu vou ficar em claro. O primeiro ninho, porque a gente é sujeito das demandas, né? Eu engravidei, eu penso no enxoval, eu penso no quarto, eu já estou pensando no primeiro ano. A festa de primeiro ano, eu ainda estou gestante. Quando ele faz o primeiro ano, eu já estou pensando na festa de 15 anos, né? Vamos juntar dinheiro para fazer a festa de 15 anos e vamos juntar dinheiro para a faculdade. Não é assim? A gente está sempre lá na frente. Então, com certeza, essa mulher, esse casal, ele pensou tudo isso aí. Então, é o vazio dessa não vivência. Ele não está vivenciando isso. E aí, sabe o que ele escuta? Foi melhor assim. Imagina, né? Se você perdesse num outro momento, você é nova, você vai engravidar de novo. Por isso que nós precisamos autorizar esse luto, permitir que ele chore, permitir que ele coloque todas essas sensações deles, esses pensamentos deles precisam vir à tona. Tudo isso aí passou na cabeça. Que lembrança que vai ter? Não vai ter mais. Porque a ideia é que a gente vai sair da maternidade com um troféu no braço. Eu saio com os braços vazios. Eu não tenho mais lembranças.
Eu não tenho essas memórias reais. Hoje, quando a gente pensa que, quando eu estava grávida, quando minha filha nasceu, quando ela começou a engatinhar, até as dores, né? Eu não vi fazendo isso, ou teve tal momento que foi ruim. Essas memórias são reais. Eu vivi. Ela não vai viver. Não nesse momento, pode ser que num outro momento, mas a gente está falando deste momento. Então, somos nós que vamos autorizar esse luto, né? A equipe, no geral, não está preparada. É o que a gente sempre fala, não é porque eles fazem por mal, é por falta de conhecimento. Então, nós precisamos fazer a diferença. Quando a gente tem conhecimento, a gente dá o melhor para essa mulher. Eu acho que assim, eu acho que é uma obrigação, né, do profissional de saúde que tem esse conhecimento de se posicionar nesse momento, né? Acho que a gente, enquanto profissional da perinatalidade e saúde, que tem esse conhecimento, a gente não precisa ser agressivo ou falar de uma forma agressiva. Mas eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas, né, para a nossa equipe ali multidisciplinar. A gente dá o que for melhor para aquela mulher naquele momento, para aquela família naquele momento de dor, né? De sofrimento. Então, assim, não banalizar, né? Porque às vezes a gente trabalha no hospital e aí tem uma enfermaria de luto. Então todas as mulheres aí estão sofrendo da mesma forma? Todas as mulheres ali vão encarar luto da mesma forma? Então, não banalizar. Não, é mais uma. Não. Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde e da perinatalidade, a gente tem que se posicionar. Eu acho que é uma obrigação quando você tem o conhecimento. Eu acho muito injusto com o outro quando a gente tem esse conhecimento e se deixa levar por uma onda que a gente entende que é maior do que a gente, né? Eu acho que não, a gente pode ser apenas um peixinho ali naquele mar, mas eu acho que se a gente consegue se posicionar de uma forma certa, a gente vai fazer toda a diferença na vida daquelas mulheres que estão na enfermaria, que chegam até a gente, né? E eu acho que a gente está aí para isso. Faz sentido, gente, para vocês, o que eu falei? Alguém pode falar? Sim, faz sentido. E é muito difícil para a equipe, claro, para a família também, sustentar esse luto, né? Não só autorizar, mas sustentar esse luto, muitas vezes representado aí pelo choro, né? E como é difícil, né? Então tentam tamponar o choro. Não chora, não fica assim. Deixa chorar, né? Ela tem que chorar. Se ela quiser chorar, ela tem que chorar, né? E falas que eu já ouvi, né, mais de uma vez, dessa preocupação da família, às vezes o esposo, né, o companheiro ou a mãe, né, da paciente, de tentar afastar a gestante, né, a puérpera, de um outro sofrimento. Por exemplo, foi o que a Adriana colocou, né, do idealizar não só o filho, mas idealizar o quarto, idealizar outras coisas que viriam após esse retorno para casa, né? Então, muitas famílias acabam se antecipando e acabam esquecendo de dividir com a paciente, que deixa ela participar dessa escolha, né? Com relação a vou para casa antes dela sair do hospital, vamos desfazer do quarto, vamos desfazer dos pertences, das roupinhas do bebê, e ela acaba não tendo a oportunidade de se despedir e fazer todo um ritual com aquilo, né? O que ela gostaria de fazer com aquilo. Então, já aconteceu por mais de uma vez, né, do familiar procurar o serviço de psicologia, também com essa demanda de que eu faço? O que é melhor? Né? Tiro, não tiro? Ela tira, não leva ela para casa quando ela sair do hospital, vai para casa de outro lugar para ela não se deparar com aquela realidade, né, que se impõe, que não era a idealizada. Então, essa é uma questão que eu vejo que surge bastante, né? Da equipe, mais a questão do
do não sustentar esse choro, até porque a pessoa, o profissional, né, também humano, e com relação a até mesmo a empatia, se coloca, né, nesse lugar, às vezes porque já passou por uma perda ou porque se passasse, agiria de determinada maneira. Então, o profissional, pelo menos eu vejo muito nesse sentido, de não sustentar. Se fosse eu, estaria sofrendo, precisaria de um apoio, de uma escuta. E a família, muito pela essa questão prática, né, de como vai ser no pós, como eu vou lidar com essa família, com esse membro da minha família, se eu não sei lidar também com essa dor, né, com essa perda. Então, como lidar e como auxiliar o outro, né, isso eu tenho visto bastante. E aí, assim, tanto a família quanto o que eu vejo muito é tanto a família quanto aqueles profissionais de saúde, eles esquecem de um detalhe muito simples, mas muito importante, né? Primeiro, perguntar para aquela mulher qual é a escolha dela, né? E outra, respeitar aquela escolha dela, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a mulher, a gestante, ela tem que ter, né, o momento dela de escolha. Ah, mas ela não está em condições. Mas mesmo em não condições, ela tem o direito e a gente tem que respeitar esse direito dela da escolha, né? Ah, se ela quer ir para casa ou não, se ela quer desfazer isso, gente, vai de acordo com cada gestante, né? Por exemplo, eu preferi que tirassem tudo, porque eu olhar aquilo me fazia mal, eu enquanto mãe, né? Lógico, algumas coisas ficaram guardadas, em outro momento eu consegui revisitar isso, mas já vi mulheres que querem deixar como está. Então, acho que assim, quanto família, né? Eu acho que a maior intervenção que a gente tem que estar orientando essa família e fazendo é do respeito, né? E de deixar essa mulher escolher, né? Né, gente? O que vocês acham disso? Adriana? Eu acho que esse é o nosso papel, né? Essa autorização, ela parte por aí. É quando eu falo sobre esses assuntos com essa mulher e com esse casal. Eu mostro para eles que é necessário que eles tomem decisões, que ela participe das decisões. Até o que a gente vai falar, né? Deixa eu ver se é aqui. Depois eu volto aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui pra gente entender. Não achei, não. A gente sabe muito bem que a psicologia, o que a gente prega, gente, dentro da psicologia? Eu não preciso vivenciar de alguma forma essas coisas, eu não preciso elaborar isso daí. Então, faz parte do nosso papel de autorização é mostrar para eles que eles vão passar por esses processos e que serão eles que vão decidir. E aí, quando eu pego e assumo esse papel de orientar essa puérpera, olha, é você que decide, né? É você junto com seu marido. Então, se alguém chegar e colocar que, olha, quando você for para casa já vai... Ou então, se ninguém falar nada, fale você o que você quer. Mostre para eles que você quer decidir o que você vai fazer com o enxoval, com o quarto. Às vezes a família nos procura para falar, ela quer ver o corpinho, mas não deixa não. Não deixa porque ela decide. Então, essa autorização, quando a gente fala, né, de autorizar esse luto, passa por esse gancho aí da gente estar mostrando para essa mulher que ela tem essa autonomia de escolha. O que é melhor para ela? Não é melhor ela ver, não é melhor ela se desfazer do enxoval, não. O que é melhor para ela? Lembra, lá o nosso primeiro slide, ele é único. Ele é comum, mas ele é único. Eu vou vivenciar do meu jeito.
né? Essa família, né? Geralmente a mãe, o pai, uma irmã, né? Quer desfazer das coisas, ela não acha melhor, ela não vê, enfim. Eles não fazem isso por mal. Na verdade, é uma questão de proteção. Sim. Né? Eles querem proteger aquela mulher de um sofrimento que eles acham que vai ser ainda maior para ela. Né? Então, a gente também, enquanto né, profissionais de natalidade, a gente também tem que falar de parentalidade. A gente trabalha com toda a família, a gente não trabalha só com aquela mulher, né, com aquele marido, mas com todos que estão em volta dela, né, que convivem com ela. E aí esses pais, eles estão duplamente desamparados, né, gente? Primeiro porque não tem mais aquele bebê, então ele foi desamparado por esse bebê. E ele está desamparado por esses adultos que estão à volta dele, que falam para eles, isso vai passar, não chora, né? Que falam todas essas frases que a gente já mencionou aqui. Ele está sentindo a dor dele. Ele não tem mais o filho para acalentar e ele também não tem as pessoas que estão à volta dele para escutar a dor dele, para entender que está doendo. Então, ele está duplamente desamparado. E aí que não sejamos nós a contribuir para esse desamparo, né? Que nós possamos ser o adulto que está do lado dele, que traga um acolhimento, né? Que traga ali para ele uma reflexão positiva sobre aquilo ali que ele está vivenciando, né? Então, é que eu queria chegar naquele momento e não tinha encontrado. Então, a psicologia, ela entende que para dissipar a dor, né, psíquica de uma perda, é necessário que ela seja dita, que ela seja vivida, sentida, elaborada, mas nunca negada. Esquecer, a gente precisa fazer ela falar no tempo dela, do jeito dela, no contexto em que ela se sente mais confortável, mas ela precisa elaborar aí essa perda, gente, né? Porque se eu não vivo o luto, essa dor vai me acompanhar de forma severa aí para sempre. E aí é onde a gente vai se deparar com várias doenças, né, com várias psicopatologias por conta de uma possibilidade, um luto perinatal não bem resolvido. Então, olha a importância do nosso trabalho. A gente não está ali. Eu lembro sempre que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, gente, o psicólogo, ele nunca está no corredor batendo papo. Ele está em qualquer lugar que ele está, ele não está batendo papo, ele está fazendo alguma coisa, né? E é verdade. Olha a importância do nosso trabalho, né? Olha a importância que nós precisamos dar ao trabalho que nós falamos. A gente vai andar na contramão, porque é onde está todo mundo, né? Deixa para lá, aqui já morreu, não tem mais o que fazer. É lá que eu vou pegar, é lá que eu vou abraçar, é lá que eu vou dar importância, né? Porque ali precisa ser elaborado e a gente não tem a cultura de fazer a elaboração desse luto. Eu acho que enquanto profissional, por exemplo, que não está na clínica, mas está lá no hospital, na maternidade, fazer essa orientação, né? Para essa gestante, para esse marido, né? Para esse namorado, para essa mãe, a importância, né, de uma psicoterapia nesse momento. Né? Então, acho que mais do que, né, só que a gente tem que acolher, mas ali a gente não vai ter como fazer a terapia, né, a psicoterapia. Então, acho que é a forma da gente, né, o momento da gente também, já que essa mulher, de repente, não está no momento para ela escutar isso, mas a gente orientar essa família, da importância da psicoterapia para a elaboração desse luto. Né? Porque a gente escuta muito, não, mas fulano perdeu e conseguiu sair dessa, ela também vai. Porque falta orientação para essa família, falta
conhecimento para essa família. E aí a gente vê muitas depressões, né? Muitos transtornos do pânico, mulheres que não conseguem engravidar depois novamente por questões de ansiedade. Então, um luto mal elaborado ou não elaborado pode ter consequências muito graves para essa mulher, né? A gente tem que também fazer esse papel de uma orientação, de uma psicoeducação, né? Dentro do hospital. Uma próxima gestação muito traumática, né? Por conta aí desse luto que não foi elaborado. E aí a gente falou, né, que há um tempo para esse processo. E acho que foi a Thalita, né, que colocou para a gente a questão da equipe que não sabe lidar, né? A equipe não pode apressar esse tempo. A família não pode apressar esse tempo. O tempo é do casal, gente. Se ela vai chorar, se ela vai ficar quietinha, não somos nós que vamos determinar. Ah, mas já está 5 dias chorando. Já está 5 dias quietinha. Ela está ali elaborando o luto dela, da forma dela. Então, tem um tempo para esse processo, né? Existe, mas que tempo é esse? Não é um tempo cronometrado pelo relógio. É o tempo daquele casal. É o tempo deles ressignificarem aquela história, né, deles entenderem. Por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho, né, como a Michele falou, da psicoeducação, chama e conversa, entra nos detalhes, gente. Eu preciso orientar, olha só, o que você tem lá na sua casa, aquilo lá é decidido por vocês o que vai fazer. Se você quer chegar lá na tua casa e não ter mais nada, ok. Mas se você quer chegar lá e só daqui a um mês mexer naquilo tudo, também tudo bem. Tem um tempo, mas esse tempo é do casal. E a equipe de saúde, ela também tenta apressar esse tempo. Porque a gente não sabe lidar com choro, a gente não sabe lidar com a dor, né? A gente não sabe lidar com as coisas ruins, ditas ruins, né? Porque quem disse que chorar é algo ruim, né? Então a gente não sabe lidar. E quando a gente não sabe lidar, a gente quer o quê? Que acabe logo, passa logo. E aí a gente vê muito, né, gente, assim, às vezes até nos primeiros dias em que essa mulher volta para casa, tem todo o entorno dela, né, familiares, enfim. E aí passou-se uma semana a ela e o esposo, né? E aí fica difícil, né? Porque enquanto ela está naquele movimento, enquanto ela está sendo acolhida e amparada por toda aquela família, ela ainda consegue, às vezes, fazer alguma coisa. Mas quando ela se vê, ela com ela, e aí, como é que vai ser isso? Né? Então, a gente tem que ir orientando também essa família, porque ela vai ter que andar com as próprias pernas em algum momento. Né? E por isso a importância da psicoterapia, da importância dela tentar elaborar esse luto no tempo dela. Né? E aí a gente vai ver que a perda, né, desse filho não é a única perda que aconteceu. Não é a única coisa que esses pais têm que lidar. Acontece uma perda da autoestima, né? Aquela questão, eu fracassei, a culpa é minha, o que será que eu fiz? Eu não sou capaz de gerar filhos. Então, a autoestima desse casal fica abalada. É a perda desse estatuto enquanto pais, né? Ainda mais se for o primeiro filho. A Michelle até contou um testemunho dela, né? Assim, que você teve uma perda a vez que você foi à igreja, né? Você não recebeu o presente. Você não é mãe? Sim, eu tive uma perda e chamaram todas as mães lá e aí era para receber uma mensagenzinha, alguma coisinha, um bombonzinho e tal. E a menina me pulou, né? Eu não era mãe porque eu não estava com meus filhos no braço, meu filho no braço, né? Mas eu me sentia mãe, né? Eu era mãe,
mas por falta de conhecimento, né, de uma sociedade, né? E eu me lembro também, assim, falando dessa questão da autoestima, eu tive um pouco de vergonha de encarar a minha comunidade no primeiro momento, né? Porque era esse sentimento mesmo de fracasso. E isso é muito dolorido, muito doído, né? É uma perda existencial, né? Eu não sirvo para ser mãe, eu não sirvo para ser nada, porque há uma cobrança, né? A gente vive uma sociedade que me cobra isso, que me cobra filhos, né? E é a perda desse futuro. Gente, eu idealizei tudo. Eu idealizei a festa de 1 ano, idealizei o parto, né? Idealizei o nascimento, idealizei a festa de 1 ano, idealizei a faculdade, idealizei tudo. E agora eu perdi tudo isso. Então eu perdi um futuro que eu imaginava para esse filho. Então olha quanta coisa está envolvida na perda de um filho, né? Não é um feto. Tem muito mais coisa aí para ser elaborada. É onde a gente fala, né, que a gente precisa autorizar esse luto. Olha quanta coisa esse casal precisa aí reconstruir, ressignificar na vida deles, né? São muitas perdas além daquele bebê. E aí a gente fala, esquece. Ah, esquece, já deu, né? Já teve tempo, deixa para lá, vamos mudar de assunto. Esquecer não é o caminho, gente. Eu preciso dar oportunidade para eles poderem elaborar tudo isso. Como assim esquece? E aí a gente escuta muito, né? Vamos mudar de assunto? Ah, não fala sobre isso, não. Não traz de novo essas lembranças. Essas lembranças foram esquecidas em algum momento? Acho que não. E aí essa imagem, né, gente? Eu acho que diz muito, né? Ela está tentando reconstruir esse coração partido, né? Tentando costurar novamente. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que não é esquecer, mas dando um novo significado, né? Tá reconstruindo o que foi perdido em algum momento. E eu acho que ela tem que fazer isso, essa gestante, esse casal, no tempo deles, né? Que eles acharem que foi suficiente, que foi suficiente. Eu acho que essa imagem diz muito, né? E muitas vezes a gente não vai dar conta de fazer ali dentro de um equipamento hospitalar, né? E aí a gente precisa dar um encaminhamento para que essa família ela consiga fazer essa elaboração lá fora. E quando chegar no nosso consultório, que a gente também não banalize isso daí, né? Que a gente consiga entender que a gente pode ajudar, que a gente pode, não é sanar essa dor. Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas o que eu vou falar? Muitas vezes não vou falar nada, eu vou só ouvir. E isso é autorizar. Né? Isso é autorizar. Exatamente. Né? Então não se preocupa com o que você vai falar. Se preocupa com o espaço que você vai criar para eles falarem. Porque isso é o que eles menos vão ter. Porque isso daí, ó, esquece, é o que eles mais vão ouvir. Né? Quando as pessoas falam, melhor assim, você é nova, tudo está mandando você esquecer. Esquece. E esse não é o caminho, tá? Que a gente possa pensar aí, né? Que a nossa função é proporcionar reconstrução, é viabilizar um processo de adaptação dessas mudanças em consequência dessas perdas. Essa é a nossa função enquanto profissionais que trabalhamos com esse público, enquanto profissionais da perinatalidade, enquanto principalmente psicólogos. Né? A gente precisa proporcionar essa reconstrução, gente, essa reorganização, né? A dar sentido para eles aquilo ali que eles estão vivenciando, que eles estão passando, né? Para que eles possam se adaptar. Porque
a vida deles dali para frente vai ser sempre marcada por aquela gestação que foi perdida, por aquele filho que foi perdido. Porque quando eu voltar lá daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, num ginecologista, essa é uma das primeiras perguntas que ele me faz. Quantas vezes você já engravidou? Quantas perdas você já teve? Faz parte da minha história, enquanto mulher, para sempre. Né? Então, que a gente possa realmente proporcionar essa reconstrução, né? Viabilizar isso daí. Né? Essa é a nossa autorização desse luto, né? Fazer esse movimento para que eles possam realmente entender quantas coisas eles estão perdendo junto com aquele bebezinho ali que a ciência enxerga. Mas nós vamos enxergar muito além desse bebê. Ok? Fez sentido para vocês? Como é que foi tudo isso? Gente. Meu tá ligado, tá ligado. Eu tenho uma dúvida, até assim, da minha atuação, não sei se a Adriana talvez possa me orientar, porque eu sou aqui do Rio, né, trabalho no hospital municipal aqui da cidade, e acho que Michelle e as outras meninas não são do Rio, né, pelo que eu vi da apresentação anterior. E quando a Adriana fala essa questão do encaminhamento, né, se tratando de uma realidade pública, atenção básica, pelo menos do Rio de Janeiro, não sei os outros estados, em que a gente não tem profissional nem quantitativo que dê conta da população ali, né, da área programática. Então, eu, pelo menos, não encaminho, né, todos os casos em que eu atendo, né, de óbito fetal, né, de abortos, né, de uma forma geral, né, desse luto. Até porque já participei de uma reunião em que eu vi, gente, está chegando casos para a gente de luto. Não dá, a gente não tem como trabalhar luto na atenção primária porque não dá conta. Vocês conseguem me orientar com relação em que casos é necessário o encaminhamento, tendo em vista que, infelizmente, não dá para encaminhar a todos, e de uma realidade, uma população que não tem condições de pagar uma psicoterapia, né? Então, o que vocês poderiam, assim, falar um pouquinho sobre? Então, Thalita, quando você faz o acolhimento dessa família, você vai identificar como é que eles estão elaborando, né, esse luto. E aí você vai ter uma percepção se aquele trabalho que você fez ali, ele consegue fazer um fechamento desse processo, ou se não. Porque isso vai gerar um incômodo dentro deles, que eles manifestam ali. É claro que a gente não tem condições de encaminhar todos os óbitos, né? Porque, infelizmente, para quem trabalha dentro de um hospital, a gente desconstrói a ideia de que a maternidade é um lugar de felicidade, né? É um lugar onde a gente vê muito mais tristeza do que o que a gente gostaria. Então, a gente vê muito, muito óbito. E não vai dar conta. Nenhum lugar, né, seja no Rio ou fora do Rio, vai dar conta de atender todos os óbitos. Então, eu acho que o que a gente precisa é fazer um filtro nesse acolhimento. Se eu consigo fazer um direcionamento, um fechamento desse processo de luto, porque às vezes também essa mulher não fica lá só 2 dias. E às vezes essa hospitalização acaba sendo um pouco maior por conta de precisar fazer um antibiótico, alguma coisa mais, e eu ganho também mais tempo, né? As minhas orientações. Se eu percebo que, às vezes, com mais um momento juntos, isso se torna mais confortável, mesmo não trabalhando dentro de um equipamento que tem essa abrangência ambulatorial, eu me coloco à disposição, para que, se eles quiserem voltar,
eles possam voltar e me procurar a equipe. A gente lá trabalha muito assim. Agora, eu vou precisar fazer esse filtro, né? Existe todo esse acolhimento, e dentro desse acolhimento eu vou ter a percepção de como que ele conseguiu elaborar esse luto até ali. Não é que eu vou acabar com a dor dele, porque essa dor não vai acabar, mas você vai precisar filtrar realmente. E aí vai ser a sua percepção enquanto profissional ali do quanto ele conseguiu absorver da psicoeducação que você fez com ele, do acolhimento e da elaboração do luto. Não tem uma regra, né? E geralmente o que, né, a minha forma de atuação da psicoeducação, não só, né, com a paciente, mas com a família, justamente o que a gente veio falando, né, um pouquinho antes, quanto essa família também fica muito angustiada de como lidar com isso. Então, é tentar, né, após a escuta, seja uma vez ou em alguns outros momentos, é tentar orientar no sentido de que, olha, alguns sinais e sintomas podem ser esperados, né, para esse momento, e que não necessariamente precisa de um acompanhamento, né, regular, e ao tempo mesmo de ressignificação, né, de reelaboração daquilo tudo. Então, é o que eu tento, né, ao máximo, diante da deficiência que a gente tem na saúde pública, pela psicoeducação, como vocês colocaram, né, a gente, dentro do que a gente escuta, orientar ao máximo possível, e caso percebam, né, que está algo saindo ali do controle, no sentido, né, de que está além, está muito intenso, ou está difícil, né, de lidar no dia a dia, aí, normalmente eu oriento a buscar o local onde a gestante fez o pré-natal com a equipe, né, onde ela iniciou esse pré-natal, que é uma equipe que ela já tem um vínculo, já conhece muitas vezes, né, e a gente espera que tenha um psicólogo, né, nem sempre é possível, mas eu só queria... Também, Thalita, algumas clínicas da família que já tem atuação do psicólogo, Sim, né? sim. Que a gente também pode direcionar. A gente Isso. tem aí os SPAs das faculdades, né, que a gente também pode direcionar. Isso. Tem algumas clínicas populares, né, que não, nem sempre é o melhor atendimento, mas às Mas é o vezes que a gente tem de recurso, né, ajudar. de possibilidade. Eu não preciso ficar presa também só à rede pública. E assim, e dependendo de como é que está essa elaboração e do trabalho que eu tenha feito com essa mulher e com essa família, ainda que eles tenham que pagar, eles vão pagar. Porque eles entenderam que aquilo ali vai ser um investimento e não um gasto. Sim. Então, muitas vezes, até aquelas pessoas que a gente acha esse aqui não tem condições, ele vai dar o jeito dele e ele vai arcar, né, com o valor de uma psicoterapia e vai fazer, porque ele entendeu a importância e aquela dor ali tem que ser trabalhada, né, profissionalmente mesmo. Então, às vezes, a gente se surpreende também, né, com algumas imagens que a gente faz, né? Eles abraçam mesmo as informações que a gente dá. Isso é muito bacana, né? Quando a gente vê o casal, né, conseguindo entender aquilo que a gente está orientando. Mais alguma dúvida, meninas? Flaviane, Patrícia? Não, tranquilo. Na verdade, eu sempre estou me lembrando, enquanto vocês falam, de um caso que me marcou mais. Tem tempo para falar ainda? Pode? Minutinhos. Teve uma cureta, uma paciente que ela foi lá para a maternidade para curetagem, né? Chegou muito chorosa, relatou a história de vida dela e tal. E quando eu encontrei com ela, a primeira vez foi antes da cureta. E aí eu fui embora, no outro dia eu retornei, ela já tinha feito a cureta. E nesse primeiro contato, eu tentei fazer com que houvesse essa autorização do luto, né? Para que ela entendesse que era um filho, que era um bebê, que era uma perda, né?
E quando ela foi para o centro cirúrgico, a técnica de enfermagem falou para ela: olha, não fique assim, não. Você é nova. Logo, logo você vai ter outro. É só um feto. E isso a paciente me relatou no outro dia, né? Pós-cureta. E assim, eu me arrepiava, porque enquanto ela contou, ela falou: olha, ontem você conversou comigo e eu entendi que era um filho. Que esse não era um feto, era o meu bebê, era o meu filho. Então, quando a técnica me... Até arrepio de novo. Então, quando a técnica me falou isso, lá no momento que eu estava deitada, já fazendo anestesia e tudo, eu não me afetei tanto, porque eu já estava preparada. Você me preparou. E assim, eu achei muito incrível a fala dela, porque ela começou a elaborar realmente esse momento do luto, né? Começou a se preparar para o que os outros iriam falar, que é só um feto. Mas para ela não era só um feto, era o bebê. E graças ao seu trabalho bem feito, né, Flaviane? Ao seu entendimento, né? Sim, difícil, mas eu consegui fazer com que ela compreendesse um pouco, né? Se permitisse pensar de um jeito diferente. Parabéns, é isso aí. Esse é o caminho, né, gente? Gente, É. pode abrir a câmera só para a gente tirar uma foto? Posso? Consegue? Eu não vou conseguir. Já tentei de tudo aqui ao longo da apresentação. Eu fui tentando desbloquear, mas não desbloqueou, não. Não! Não consegui. Vou ver para o próximo encontro se eu mudo de computador. Tá bom. Calma aí, deixa eu só tirar aqui. Vai meu nome. Seu nome, vai aparecer seu nome. Depois você Isso. fala assim. Vamos embora. 1, 2, 3 e... Outra. Aê, foi. Foi. Eu sorri, tá, gente? Também com vocês. Parabéns. A gente está começando a se habituar, né? Porque agora todo mundo de máscara, então a gente já está meio que habituada aos sorrisos serem mais imaginados. Isso. Imaginar o sorriso. Gente, agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? Semana que vem a gente tem mais um encontro, né? Thalita, vê se consegue aí botar aí para a gente te conhecer aí, te olhar. Sim. Ai, gente, obrigada, Patrícia, Flaviane, né, Adriana? Sim. E compartilhem lá no grupo, né, do Telegram as experiências de vocês, porque essa troca a gente vai agregando, né? A gente passou aqui essa 1h30 conversando, e aí no decorrer da semana a gente vai lembrando de coisas, vai colocando, porque a gente vai compartilhando, vai trocando, isso vai agregando muito, né, as nossas experiências e ao nosso trabalho, tá bom? Amanhã a gente já deve estar colocando lá a reprise da aula, o conteúdo de hoje também, e a gente vai estar disponibilizando para vocês também um texto, né, para complementar aí o que a gente já trabalhou hoje, ok? Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e um final de semana aí maravilhoso para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.